Olá, eu sou Ricardo Ferreira. Liberte-se do não. O não na sua vida é apenas um limite. Limites existem para ser superados. Você, seguramente, pode mais na sua vida. Essa questão do não, que eu estou usando hoje o tema, liberte-se do não, é justamente para provocar você. Que com certeza, se você entender como se libertar do não, você vai ir muito mais além do que você já foi até hoje. Eu sou Ricardo Ferreira e este é o Segredos da Mente. Sejam muito bem-vindos. Vou fazer umas perguntinhas para você só para a gente posicionar, né? Você já se sentiu inadequado ou inadequada? Como é isso? Inadequado ao que você está fazendo, ao ambiente que você vive, seu meio social, ou sua profissão, sei lá. Você já se sentiu assim sentiu que você não é bom o bastante, né? Eu acho que eu não sou bom o bastante para fazer isso, fazer aquilo. Já aconteceu isso com você? Ou não fazer o que quer? Ficar fazendo o que outras pessoas querem? Aconteceu? Ou ainda mais. Isso não é para você. Isso que está acontecendo não é para você. Não é para mim. Já aconteceu alguma vez? Muito bem. Ou que você já sentiu assim que você não merece o melhor? Nunca aconteceu nada dessas coisas com você? Opa, estava querendo conhecer você, pessoa que nunca teve essas dúvidas na mente. Manda aqui deixa um comentário, manda um e-mail, vamos nos comunicar, porque eu estou procurando uma pessoa que nunca passou por isso. Por que eu estou falando disso? Porque essa questão das limitações, ou da gente não se sentir bem para fazer as coisas, são crenças limitantes que foram impostas a nós. Ninguém é assim porque quer ser. Isso aconteceu na sua vida. E aconteceu em decorrência de informações equivocadas que foram instaladas na sua mente. Por quê? Porque você é bom bastante. Você é capaz de fazer tudo que é necessário ser feito. Não precisa se preocupar. Você é um ser capaz de evoluir, de fazer o seu melhor. Então essa questão de não se sentir bem, não se sentir capaz, é uma crença limitante. É natural, né, que cada um de nós temos as nossas tendências, até mesmo genéticas, né? Uma pessoa mais alta tem mais facilidade para jogar basquete do que uma pessoa de estatura menor. Em compensação, a pessoa de estatura menor vai ter mais facilidade, por exemplo, para ser jockey, para montar cavalo e tal. Então é importante a gente entender isso, que existe sim algumas pequenas limitações que são físicas. Mas fora essas pequeninas, todo o restante não existe essa limitação. O potencial mental de uma pessoa grande ou de uma pessoa de porte pequeno é o mesmo. Tá? A capacidade do cérebro produzir as coisas, de encontrar soluções, é exatamente o mesmo. Então essa ideia do não pode, isso não é para mim, essa é uma coisa... A turma do não pode é o que mais tem pelo mundo, né? Tudo não pode. Não faz isso não. Aqui isso não funciona. Eu já conheço, a coisa é assim mesmo, tá? Essa turma do não pode é terrível. Um atraso na vida deles mesmos e, consequente, na vida de quem se encontrar pelo caminho. Mas então pode tudo? Não quer dizer que porque pode que deve, né? Tem coisas que você pode, mas não deve. Então precisamos entender isso. Por exemplo, até os 5 anos de idade, uma criança já ouviu mais de 100 mil nãos. E onde que está o agravante de ouvir não? Ouvir não é o problema. O problema é ouvir não sem explicação. Sem ter um porquê daquilo. Sem permitir que a criança entenda o motivo daquilo. Esse ouvir não sem motivo nenhum, esse realmente causa muita confusão mental. A criançada fica sentindo que não é bom o bastante. E isso aconteceu com você, comigo e com todo o planeta.
E de tanto ouvir não, você começa a não gostar de você, você começa a gostar menos de você do que você merece. Que deve achar, bom, eu devo ser muito ruim, porque tudo que eu vou fazer eu escuto não, né? Então aí essa coisa vai diminuindo. Você fala, mas isso não aconteceu comigo. Talvez você não lembre, né? Mas é justamente aí no seu inconsciente que estão registradas essas informações da sua infância. E justamente essas informações que criaram as limitações que você enfrenta hoje na vida. Fala, não, minha limitação você não entende, é porque eu sou da raça A, da raça B, ou porque eu sou pobre, ou porque sou mulher, ou porque sou alto, ou porque sou baixo, tudo isso aí, tudo bobageira que puseram na tua cabeça. E é muito mais fácil você justificar do que você se melhorar, né? Ah, não, minha vida é assim porque Deus quer, né? Ah, se Deus quiser vai melhorar. Meu amigo, Deus não tem nada a ver com a sua vida, não. É você que tem que cuidar dela. Ele já te deu talento, já te deu inteligência, já te deu corpo, já te deu essa vida. Agora é com você. Como você faz para se melhorar, para se desenvolver, para se expandir, né? Isso vai depender justamente da sua atitude, a sua participação agora que faz toda a diferença. Ou você está integrado, né? Dedicado a se melhorar, ou não. Ou fica por aí fazendo de conta que está vivendo. Aliás, é muito mais fácil fazer de conta que está vivendo, ficar juntando explicação, ao invés de buscar solução, né? E em algum lugar aí que a pessoa diz que vai lá, que aquela lá você vai para o céu e pronto, e vai lá, escuta umas groselhas e toca o barco para frente, né? Sendo que, se você olhar o mesmo ensinamento, né? O mesmo livro, né? Tá lá, faz por ti que eu te ajudarei. Então, faça por ti que eu te ajudarei. Então, se você quer melhorar, faça por si mesmo. Mas se você não faz por si mesmo, como é que você quer melhorar? Ah, não, vou pedir para Deus me dar um emprego bom. Rapaz, Ele já te deu tudo que você precisa. Vai para a luta. Passa por ti que te ajudarei. Está escrito. A gente precisa pôr em prática, né? Agora, falando dessa questão que aconteceu na sua infância, de ouvir os tantos mil nãos, mais de 100 mil nãos, só até 5 anos de idade. Você imagina alguma coisa, que hoje em dia quase que não tem mais circo com animais, né? Mas quem já foi em circo que tinha animais vai lembrar do que eu vou falar aqui, mas você pode até ter visto isso em filme também. Você vê lá o elefante, ele está preso lá numa corrente, numa coisa, que na verdade não é suficiente para prender um elefante. Aí fala, mas por que ele não arrebenta aquela corrente? Se ele é tão forte daquele jeito, por que ele fica lá? Ele fica lá porque na mente dele está gravado que é impossível arrebentar aquela corrente. Então, se é impossível, para que ele vai tentar arrebentar? Ele já desistiu de arrebentar aquela corrente. Então, entenda o seguinte, o que aconteceu com o elefante para ele ficar assim? Seria um animal imenso, pesa mais de tonelada, pesa mais de 1000 quilos um bicho daquele. Uma correntinha meia boca daquela segura ele. Como que é isso? Acontece que quando ele era um bebezinho, aquela corrente era o suficiente para segurar um bebezinho de elefante. Ele não tinha força de um adulto. E aí ele foi acorrentado naquela correntinha lá. E foi posto, preso essa corrente em algum lugar que ele não pudesse mover. Pode ser um poste, uma árvore, alguma coisa que ele não conseguisse sair do lugar. E aí ele tentou, lutou para tentar sair do lugar e não conseguiu. E gravou na mente dele que é impossível sair daquele lugar. Que toda vez que põe aquela corrente é impossível sair. Isso está gravado, só que o tempo passou. Ele cresceu, ele virou esse gigantesco ser que está aí no circo lá e tal. No entanto, ele não tenta quebrar a corrente. Ah, mas isso é a história do elefante? É a história do elefante. E se eu te disser que também é a tua história? A tua história é, por analogia, semelhante a esta do elefante. Como que é isso?
Eu nunca fiquei correndo tanto. Só que tinha muitas coisas que aconteceram na sua infância que naquele momento de fato eram limitantes. De fato iam te impedir de avançar, porque você era uma criança. Mas ficou gravado que você não era capaz de avançar. E agora que você é adulto, você ainda se comporta como se não fosse capaz de avançar. Por analogia, eu estou te dizendo que a tua vida está idêntica à do elefante. Você está aceitando um não que não existe mais. Um não que era da sua infância. Mas que hoje você pode muito mais do que essas limitações da sua infância. Vou te dar outro exemplo ainda com respeito aos elefantes, né? Por exemplo, é comum ir em circo e ver os elefantes dançarem, né? Tocam a música e ele dança. Você fala, nossa, mas que impressionante, nem sabia que o animal podia aprender a dançar, né? Acontece que isso foi feito já na sua infância também, mais ou menos assim. Eles põem elefantes em cima de um tablado de metal e aquecem embaixo do tablado. E quando ele põe o elefante lá em cima do tablado, ele toca a música. E aí é óbvio que se está quente o metal, ele vai ficar levantando as patas, né? Levantando as patas porque está quente, está incômodo, né? E ele grava isso na memória dele. E aí o que acontece? Toda vez que tocar a música, mesmo que não esteja quente, ele vai levantar as patas. Porque está gravado na mente dele, na memória dele, que vai aquecer. Então ele já começa a levantar. Pois então, existem reações que o ser humano tem, que você tem, que está no seu inconsciente. Estão aí no seu inconsciente gravadas. E são coisas do seu passado, que não tem mais utilidade, nem tem mais razão de ser. Mas como está aí registrado, você age como se aquilo fosse válido, né? É como o elefante ouvindo a música, não está mais quente o chão, não tem mais motivo para levantar os pés, mas ele levanta ainda, porque está gravado que quando toca aquela música, vai aquecer, vai incomodar os pés. Pô, mas como que é isso, gente? Então, você está me comparando com um bicho? Se você respirar um pouquinho, parar para observar, você vai ver que nós temos muito mais de bicho do que se possa imaginar, né? Não, eu sou um ser humano, não sou um bicho. Somos animais de sangue quente, mamíferos, assim como um monte de animais de sangue quente e mamíferos que tem no nosso planeta. Nós temos capacidade de pensar. Bem, os animais, na sua proporção, também pensam. Na sua limitação, também pensam. Ah, não é um pensamento elaborado como o seu? Não. Mas também ocorre algum processamento ali na proporção que lhes cabe. O que acontece é o seguinte, que os animais, os vegetais e até mesmo os minerais, eles são seres ou reinos, vamos chamar assim, acabados, estão prontos. O animal é o animal e acabou. Não tem o que ele tem que fazer mais. O vegetal a mesma coisa e o mineral a mesma coisa. Se você catar lá a tabela periódica de química, da combinação desses elementos se faz qualquer coisa na matéria. Qualquer coisa que existir na matéria é a mistura daqueles elementos. Se você for para outro planeta aqui e for analisar o que vai acontecer, os mesmos elementos químicos reorganizados de certa maneira vão dar as formações de tudo que você imaginar. Seja pedra, mineral, vegetal, animal e até mesmo humano, tudo é da mesma base. Pois então, o ser humano ainda não está pronto, ele é um ser em construção. E aí que está essa possibilidade fantástica que nós temos de nos construir. Nós construímos a nós mesmos cada vez melhor, superando as limitações do passado. Não é porque no passado aconteceu alguma coisa com você que tem que ser assim o resto da vida. Não é no passado aconteceu uma situação que foi traumática que tem que carregar isso para o resto da vida. Nós podemos superar o nosso passado, eu posso, você pode, e aí alçar voos mais altos, fazer coisas mais amplas.
nos dedicarmos a coisas mais complexas e que nos deem mais satisfação e alegria. Então nós podemos superar o não. O não existe na nossa vida? Existe. Existiu? Sim, mas existiu para ser superado. Ah, mas então não pode falar não? Pode. O não que eu estou me referindo aqui é aquele não que te impede de crescer. Agora o não que te dá uma referência para você crescer, esse é benéfico. Então, hipoteticamente, você vai aos degraus de uma escada. Cada degrau de uma escada é um não. Mas que você ultrapassa e vai para o próximo, ultrapassa e vai para o próximo, e assim você sobe uma escadaria. Agora, o não que você desiste, né? Você para. O relacionamento não deu certo. Eu não vou mais ter relacionamento com ninguém. Esse não aí é um atraso, né? E parou a tua vida, né? Um emprego não deu certo. Nunca mais eu vou arrumar um serviço. Larga a mão, cara. Vai sim, vai arrumar coisas melhores. Se não foi para um lado, é porque é para ir para outro. Então a gente entender que as dificuldades são apenas etapas para serem superadas. Toda vez que você tomar um não, é justamente para você avançar alguma coisa na sua vida. Não é para você parar na sua vida, é para você avançar, você alçar voos maiores. Toda vez que se fechar uma porta, porque vai se abrir uma janela e assim por diante. E se fechar uma janela, vai abrir uma porta e assim por diante. Não ficar apegado nas coisas. Não deu certo por aqui, tenta por outro lado. Pegar o exemplo do Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, né? Quando ele apresentou a lâmpada, juntou repórteres e tal, e apresentou aquela invenção e acendeu, etc. Aí um repórter perguntou para ele, mas o senhor Edison, quantas vezes o senhor fez antes dessa que acendeu, até que chegasse nessa? Ele falou, aproximadamente 999 ou perto disso. Então o senhor fracassou antes de chegar na lâmpada? Ele falou assim, não, eu nunca fracassei. Eu apenas cataloguei 999 maneiras de não acender uma lâmpada e uma maneira de acender uma lâmpada, que é essa que você está vendo. Não é lindo? Então, imagine, ele tomou lá 999 nãos na cara de que não era possível acender a lâmpada, anotou o que tinha acontecido na experiência e fez de novo, modificando algum item da variável. Olha que coisa interessante. Para ele chegar em acender uma lâmpada, ele foi mudando nas suas repetições da experiência, mudando alguma coisa, alguma variável para chegar naquela. E o que acontece é que a maioria das pessoas se recusa a mudar. Fala, não, mas eu persisto, eu trabalho todo dia, eu me dedico, tal, não sei. E o que você faz diferente da vez anterior? Não, eu faço tudo igual. Se você faz tudo igual, cara, vai ficar igual ou pior. Não tem por que melhorar se você faz tudo igual. Para as coisas melhorarem, você precisa fazer algo diferente. Precisa inovar, fazer algo diferente. Se é para fazer igual, é um eco. É como a história aí dos elefantes, que ou dançarinos ou presos na corrente. Ele está fazendo igual, ele fazia na infância dele. E aí as coisas não mudam. Para as coisas mudar, você precisa ousar fazer diferente. Você pode mudar isso. Você pode mudar a sua vida. Se você quiser, é possível. Você pode trocar esses programas que estão rodando aí na sua mente, velhos, obsoletos, por novos. Programas na minha mente, mas eu não sou computador. E eu vou te dizer que é. Porque é o seguinte, tudo que se repete na sua vida é programa. Porque a base de um programa, de um software de computador, é ações repetidas. Computadores são baseados em repetição. Os programas são baseados em repetição. Os computadores são os hardwares, né? Equipamento onde roda o programa. Assim como o teu cérebro é o hardware onde roda os programas que estão na sua mente. Tá? A sua mente tem vários programas, vários aplicativos, vamos falar assim. Esses programas são compostos de rotinas e subrrotinas que você foi aprendendo durante a vida,
que podemos chamar assim, nessas rotinas e sub-rotinas, de paradigmas. Mas o que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de crenças que no seu cérebro são processadas como se fossem verdades. Olha que coisa incrível, hein? São crenças, não tem embasamento de ser verdade, mas são processadas como se fossem verdade. Vou dar um exemplo aqui bem facinho, né? Ovo aumenta o colesterol. Isso é uma crença. Não tem nenhum trabalho científico do mundo provando isso. Ah, mas ovo frito aumenta. Mas não é o ovo, é o óleo, a gordura da fritura, né? Mas ao mesmo tempo que não tem nenhum trabalho científico comprovando isso, você vai escutar isso da boca até de médicos. Ah, não, porque ovo aumenta o colesterol. Isso é uma crença. É uma crença, porque para ser real, precisa ser comprovado que é real. E não tem comprovação nenhuma. É uma afirmação oca. Tem um monte de gente que come ovos diariamente, eu entre outros, e o colesterol totalmente tranquilo, não tem a menor influência. Então aí é uma questão de a gente ver. Estou trazendo isso para você como um exemplo das crenças limitantes, né? São os paradigmas limitando a sua vida. Pegar outro exemplo de paradigma. Até a década de 70, relógio era suíço. Suíços mandavam no mundo dos relógios. Era uma coisa cara. Na década de 70, os japoneses trouxeram os relógios que não usavam rubis, que eram chamados automáticos, né? Você balançava o relógio em vez da corda. E logo em seguida vieram os relógios a bateria, esses como são usados hoje em dia, né? E aí o que aconteceu? Aumentou o número de empregados na indústria de relógios do Japão e diminuiu na indústria de relógio suíço, porque o relógio suíço era caro e o relógio japonês muito barato. Então mudou-se o paradigma de relógio. Antes era uma joia, uma coisa que você comprava a prestação, deixava de herança o relógio para o filho, para o neto, para não sei o quê. E virou uma coisa tão barata que é decorativo, né? Você tem um relógio vermelho, um preto, um azul, um grande, um pequeno, para combinar com a roupa tal, com a roupa berimbau e assim vai. Então você vê que mudou completamente o paradigma vigente quanto ao assunto relógio. Então, os paradigmas, com o passar do tempo, eles vão sendo substituídos, eles vão sendo renovados, né? Vão sendo trocados por outros, né? E aí, mas o que vem depois é verdade? Temporariamente vai ser, mas depois deixa de ser também. E nós temos que precisamos estar atentos a essas mudanças que vão acontecer, para a gente aproveitar e mudar também, para a gente se desenvolver. Navegar em outros paradigmas mais interessantes, que possam nos trazer melhor qualidade de vida, maior bem-estar. Né? Pois então, é importante você aprender como isso funciona. Como é que funciona a instalação desses programas na sua mente. A instalação desses programas se dá no seu inconsciente, porque você não tem consciência que eles estão aí, e ele passa pelo filtro do subconsciente, que é o que acontece no momento que você está acordando ou no momento que você está indo dormir. Naqueles momentos você está mais suscetível a esse tipo de informação não filtrada, né? Não passando pelo crivo da razão. Bom, se você entender isso, você pode programar a sua mente. Eu programar a minha mente? Isto mesmo, você pode programar a sua mente para trazer resultados muito melhores. Entenda que é o seguinte, as informações chegam na sua mente através das palavras. Então as palavras que você fala para você mesmo, principalmente, têm um tremendo poder transformador. Através das palavras, você gera realidades na sua mente, que no primeiro momento não são reais, são imaginárias, mas que em seguida tornar-se-ão reais. Dá um exemplo. Você tem crenças limitantes e você pode substituí-las por crenças fortalecedoras. Então, por exemplo,
Pobre é assim mesmo, não adianta se esforçar que não vai dar em nada. Isso é uma crença limitante. Eu não mereço isso. Eu não sou bom bastante. São crenças limitantes, que podem ser substituídas por crenças fortalecedoras. Se um homem conseguiu fazer isso, então é possível, eu também posso conseguir. Tudo que alguém já fez, então pode ser feito. As pessoas falam assim, tal coisa é impossível. Não existe impossível. Existe aquilo que ainda não foi feito. Mas a partir do momento que alguém conseguir fazer, se tornou possível. Então, quando o Santos Dumont conseguiu pegar um veículo mais pesado que o ar e levantar do chão, era impossível fazer isso. E a lei da gravidade não deixou de existir para ele poder pegar o 14 bis e conseguir fazer ele se levantar do chão. E isso aconteceu. Então, ou seja, não é negar a gravidade, é aprender a conviver com ela, respeitá-la e encontrar um meio de se levantar do chão mesmo com a gravidade. E foi daí que nasceram os aviões, né? Porque, ou seja, um espaço grande como a asa do avião e que passa bastante ar embaixo dele, que é movido pela hélice lá na frente jogando o ar para baixo. Esse movimento diminui a ação da gravidade e o avião flutua. Impressionante um negócio desse, né? Mas isso é um exemplo, tá? Estou usando como exemplo, que se você entender que se um homem fez ou uma mulher, então você também pode fazer, você vai achar os meios para realizar aquilo. Você vai buscar o conhecimento para realizar aquilo, né? Quem são as pessoas que já conseguiram? E aí eu vou procurar aprender com elas. Vou modelar, vou copiar os comportamentos das pessoas que já conseguiram. E não os comportamentos daqueles que não conseguiram. Quem não conseguiu não serve de modelo para mim. Porque fulano tentou e deu errado. Paciência. Eu vou fazer algum jeito que vai dar certo. Eu vou encontrar um meio de fazer dar certo. E aí, se a gente buscando conhecimento, você vai encontrar pessoas que já conhecem isso, que já estudam isso, e ver como que elas fazem para se desenvolver. E você também se desenvolver. Como é que você pode sair de uma situação de limitação econômica para uma situação de fartura, de prosperidade, de abundância econômica? Tem que observar quem já fez isso e seguir os passos de quem já fez isso. Não adianta você ficar pensando do jeito que as pessoas que não conseguiram pensam. Você vai, por semelhança, se agrupando, né? Então, a primeira coisa aqui, escolher para onde você quer ir, procurar conviver com pessoas que já conseguiram aquilo que você quer conseguir, para você aprender e modelar. E hoje em dia é tão fantástico que às vezes você não consegue conviver pessoalmente, mas você pode ter acesso ao pensamento. Você pode ler um livro que aquela pessoa escreveu, você pode ler um artigo, você pode ver um filme, você vai tendo acessos àquela forma de pensar que não está na tua vizinhança, né? Não é uma pessoa da tua família, não é um amigo, nada. Mas se ele descobriu uma coisa que você quer fazer também, procure aprender com ele. Procure aprender como é que ele faz isso, como é que ele aprendeu isso. Estude as biografias dos grandes personagens, né? Como que as pessoas conseguiram fazer o que elas fizeram. E aí terá informações que serão relevantes para você também crescer, para você também se desenvolver, para você também alçar voos maiores, chegar em patamares mais elevados de consciência e de realização. Entenda que o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Veja assim, você ganha o valor que você ganha hoje porque o teu conhecimento e a tua consciência de como ganhar dinheiro te deu esse valor aí. O dia que você tiver conhecimento e consciência de como ganhar mais, você vai ganhar mais. É simples assim. Você conhece alguém que tem conhecimento para ganhar mais, fala, não quero, larga a mão, salário mínimo tá bom. Eu não conheço, viu? Eu não conheço. Me apresenta que eu quero conhecer. As pessoas ganham aquilo que elas têm consciência de como ganhar. Só isso. Quando você tiver consciência de como ganhar mais, você vai ganhar mais. Enquanto você tiver consciência de ganhar isso aí, você vai ganhar isso aí. Entendeu?
Beleza? Liberte-se do não. Eu sou o Ricardo Ferreira e esse é o Segredos da Mente. Eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Deixa aqui suas perguntinhas, deixa seu joinha e nós estaremos sempre lendo. Vou procurar ler o máximo possível para responder para vocês quais sejam suas dúvidas, ok?